Eurasiáticas, particularmente durante os invernos rigorosos conhecidos como Dzud, onde as temperaturas podem despencar drasticamente para abaixo de menos 40 graus Celsius. Não foi apenas uma questão de resistência física ou adaptação biológica, mas, acima de tudo, um triunfo da engenharia vernacular e do conhecimento empírico profundo sobre a termodinâmica do solo. Quando analisamos a afirmação de que os mongóis sobreviviam no subsolo, é crucial desfazer imediatamente o equívoco comum de que viviam em cavernas naturais ou buracos primitivos e insalubres. Pelo contrário, estamos diante de uma sofisticada tradição arquitetônica de habitações semissubterrâneas, frequentemente referidas em contextos arqueológicos e etnográficos como zemlyancas, um termo de origem eslava, mas aplicável conceitualmente às estruturas similares encontradas em toda a Ásia Central e Sibéria, ou variantes locais de yurts enterrados e casas de turfa. Esta forma de arquitetura não era uma medida de último recurso para os pobres, mas uma solução tecnológica altamente refinada, desenvolvida ao longo de milênios para maximizar a eficiência energética em um ambiente hostil onde a lenha era escassa, os ventos eram cortantes e o calor era a moeda mais valiosa para a sobrevivência. A lógica fundamental por trás da arquitetura subterrânea ou semissubterrânea reside na propriedade física conhecida como inércia térmica do solo. Enquanto a temperatura do ar na superfície das estepes mongóis e siberianas flutua violentamente, passando de calor moderado no verão para congelamento absoluto no inverno, a temperatura do solo, a partir de uma certa profundidade, geralmente entre 1,5 a 2 metros, permanece relativamente estável. No inverno, o solo atua como um isolante massivo, protegendo o interior da habitação dos ventos gélidos que varrem as planícies abertas sem obstáculos naturais como árvores ou montanhas para quebrar sua força. Ao escavar o chão, os construtores mongóis não estavam apenas criando espaço, estavam acessando uma zona térmica privilegiada. A terra compactada ao redor das paredes da habitação funcionava como uma bateria térmica, absorvendo o calor gerado no interior pela fogueira central, pelos corpos humanos e animais, e liberando lentamente, impedindo que o frio externo penetrasse rapidamente. Essa diferença de temperatura entre o exterior devastador e o interior habitável podia chegar a dezenas de graus, transformando uma estrutura simples em um refúgio vital. A construção dessas habitações começava com a seleção cuidadosa do terreno. Não se escavava em qualquer lugar. Os mongóis procuravam encostas voltadas para o sul ou sudeste, onde a exposição ao sol durante o dia poderia ajudar a aquecer a entrada e a parte superior da estrutura, e onde a drenagem natural evitaria o acúmulo de água derretida na primavera, que poderia comprometer a integridade estrutural das paredes de terra. A escavação era realizada manualmente, utilizando ferramentas simples de ferro, madeira e osso, removendo camadas de solo até atingir a profundidade desejada, que variava conforme a severidade do inverno local e o tamanho da família. O formato típico era retangular ou quadrado, com cantos arredondados para evitar pontos de estresse estrutural e facilitar a distribuição uniforme da pressão do solo nas paredes. As paredes verticais eram então alisadas, em muitos casos, reforçadas com estacas de madeira, galhos entrelaçados ou pedras, dependendo da disponibilidade de recursos na região específica da estepe ou da taiga adjacente. No entanto, o elemento verdadeiramente revolucionário que distingue essas estruturas das simples covas era o telhado e o sistema de isolamento superior. O teto não era apenas uma cobertura contra a neve, era a principal barreira térmica. Era construído com vigas de madeira robustas, sobre as quais se colocava uma camada de galhos, arbustos secos e, crucialmente, grandes quantidades de turfa, musgo e terra. A turfa, mencionada no título original, é um material orgânico parcialmente decomposto que possui propriedades isolantes excepcionais devido à sua estrutura porosa, que aprisiona o ar. O ar parado é um dos melhores isolantes conhecidos, e a turfa, quando seca e compactada, cria uma espessa manta térmica sobre a habitação. Em algumas regiões, essa camada de isolamento podia atingir meio metro ou mais de espessura. Sobre a turfa, colocava-se outra camada de terra ou neve compactada. A neve, ironicamente, é um excelente isolante térmico quando compactada, pois também contém bolsas de ar. Assim, a habitação ficava essencialmente enterrada sob uma montanha artificial de material isolante, com apenas a chaminé e, por vezes, uma pequena abertura de entrada visíveis acima do nível do solo. A entrada dessas casas era projetada com tanta inteligência quanto o restante da estrutura. Frequentemente, consistia em um corredor baixo e estreito, muitas vezes em zigue-zague ou com uma porta dupla, criando uma eclusa de ar.
Esse design impedia que o vento frio entrasse diretamente no espaço habitacional sempre que a porta era aberta. O ar frio, sendo mais denso, tendia a permanecer no corredor de entrada ou a ser bloqueado pelas portas sucessivas, enquanto o ar quente, mais leve, permanecia confinado na área principal de viver. Em algumas variações mais elaboradas, a entrada era coberta por peles de animais grossas, que atuavam como cortinas isolantes adicionais. A iluminação interna era mínima, proveniente principalmente da fogueira central ou de lâmpadas de gordura animal, o que ajudava a conservar o calor, já que janelas grandes seriam pontos críticos de perda de energia térmica. Quando janelas existiam, eram pequenas, voltadas para o sul e cobertas com bexigas de animais transparentes ou papel de arroz oleado, materiais que permitiam a passagem de luz mas bloqueavam o vento. O coração térmico da casa subterrânea mongol era a lareira ou fogão central. Diferente das lareiras abertas ocidentais, que são ineficientes e perdem muito calor pela chaminé, os sistemas de aquecimento nessas habitações eram frequentemente otimizados. O fogo era mantido no centro da sala, permitindo que o calor irradiasse uniformemente em todas as direções. O fumo era conduzido para fora através de uma abertura no teto, muitas vezes equipada com uma válvula ajustável feita de pele ou madeira para controlar a tiragem. Em versões mais avançadas, especialmente em áreas onde a influência chinesa ou coreana era sentida, podiam existir sistemas de cangue ou plataformas de aquecimento hipocausto, onde os gases quentes da combustão circulavam sob bancos ou plataformas de dormir elevadas antes de sair pela chaminé, aquecendo as superfícies onde as pessoas dormiam e se sentavam. Isso significava que, mesmo que a temperatura do ar no centro do quarto fosse fria, as superfícies de contato direto com o corpo humano eram quentes, proporcionando um conforto térmico significativo com um consumo mínimo de combustível. A escolha dos materiais de construção era ditada pela disponibilidade local e pela sustentabilidade. Nas estepes abertas, onde a madeira era rara, a estrutura dependia mais da terra e da turfa, com madeira usada apenas para as vigas principais do teto, muitas vezes importada de regiões florestais distantes ou obtida através de comércio. A turfa era cortada em blocos regulares durante o verão, quando o solo estava seco, e armazenada para uso na construção e manutenção anual das casas. Esse ciclo de manutenção era vital. A cada ano, a camada de isolamento do telhado precisava ser verificada, reparada ou renovada para garantir sua eficácia. A comunidade trabalhava junta nessas tarefas, reforçando os laços sociais e garantindo que todas as famílias estivessem preparadas para o inverno. Essa cooperação era tão importante quanto a própria arquitetura, pois a sobrevivência individual estava intrinsecamente ligada ao bem-estar coletivo. É importante contextualizar essa arquitetura dentro do estilo de vida nômade ou seminômade dos mongóis. Embora a imagem popular do mongol seja a de um habitante eterno da yurt, ger, branca e portátil, a realidade histórica é mais complexa. Muitos grupos mongóis praticavam um nomadismo sazonal que incluía assentamentos de inverno fixos ou semi-permanentes. Durante os meses mais amenos, eles viviam em yurts, que eram fáceis de transportar e ideais para seguir as manadas de pastagem em pastagem. No entanto, quando o inverno se aproximava, muitas famílias migravam para seus acampamentos de inverno, ou voujou, onde essas estruturas semi-subterrâneas ou casas de turfa estavam localizadas. Essas estruturas não eram temporárias, eram construídas para durar anos ou até décadas, servindo como âncoras físicas em um otervise mundo móvel. Em alguns casos, as yurts eram montadas sobre plataformas elevadas dentro dessas estruturas semi-subterrâneas, combinando a portabilidade da tenda com o isolamento térmico da cova, uma solução híbrida brilhante que oferecia o melhor dos dois mundos. A eficácia desse sistema pode ser comprovada pela física básica da transferência de calor. A condução térmica através do solo é extremamente lenta. O coeficiente de condutividade térmica da terra seca é baixo, e o da turfa é ainda menor. Isso significa que o fluxo de calor do interior quente para o exterior frio é minimizado. Além disso, a massa térmica do solo absorve as flutuações de temperatura. Se a temperatura externa cai abruptamente durante uma tempestade de neve, a temperatura interna da casa muda muito lentamente, dando aos habitantes tempo para ajustar o fogo ou adicionar roupas, sem sofrer choques térmicos bruscos. Essa estabilidade térmica era crucial para a saúde, prevenindo hipotermia e doenças respiratórias, que eram ameaças constantes em climas extremos. Além do aspecto puramente térmico, a arquitetura subterrânea oferecia proteção contra outros elementos. As paredes de terra e turfa eram à prova de vento,
eliminando o ruído constante e assustador dos vendavais de inverno, o que contribuía para o bem-estar psicológico dos habitantes. A escuridão relativa e o silêncio do subsolo criavam um ambiente íntimo e seguro, propício para o descanso e a coesão familiar durante os longos meses de reclusão forçada pelo clima. A segurança física também era um fator. Uma casa enterrada era menos visível e mais difícil de atacar para bandos de saqueadores ou predadores animais, oferecendo um nível adicional de proteção para as famílias e seus estoques de alimentos. Em resumo, a arquitetura subterrânea dos mongóis não era uma primitiva falta de opção, mas uma resposta altamente especializada e inteligente aos desafios ambientais da estepe asiática. Ela representava uma síntese perfeita de conhecimento geológico, compreensão dos materiais locais e necessidades humanas básicas. Ao utilizar o solo e a turfa como isolantes primários, os mongóis conseguiram criar microclimas habitáveis em meio a um dos ambientes mais inóspitos da Terra. Essa estratégia permitiu não apenas a sobrevivência, mas a flourishing de uma cultura rica e complexa, capaz de resistir a invernos que dizimariam populações. Minos adaptadas. O segredo das casas de turfa reside, portanto, na capacidade humana de transformar limitações ambientais em vantagens estruturais, usando a própria terra como um escudo contra o frio, demonstrando que a verdadeira inovação muitas vezes não vem da tecnologia complexa, mas da aplicação profunda e respeitosa dos princípios naturais básicos. Cada camada de turfa, cada viga de madeira, cada curva na entrada da casa era o resultado de gerações de tentativa e erro, refinadas até alcançar uma eficiência que ainda hoje impressiona engenheiros e arquitetos especializados em sustentabilidade e bioconstrução. O uso da turfa e do solo compactado como materiais principais para reter o calor interno. A seleção e o processamento da turfa e do solo compactado constituem o cerne tecnológico da sobrevivência mongol em temperaturas extremas, representando muito mais do que uma simples escolha de materiais de construção disponíveis localmente. Tratava-se de uma aplicação sofisticada de princípios termodinâmicos e engenharia de materiais orgânicos. Para compreender a eficácia desses materiais, é necessário primeiro desmistificar a natureza da turfa e entender por que ela era preferida em relação a outros recursos, como a madeira maciça ou a pedra, em um ambiente onde a eficiência térmica era a diferença entre a vida e a morte. A turfa, conhecida cientificamente como um material orgânico parcialmente decomposto formado em ambientes alagados ou pantanos, comuns nas regiões de transição entre a estepe e a taiga siberiana, possui uma estrutura celular única que a torna um dos isolantes naturais mais eficazes do mundo. Sua composição esponjosa retém enormes quantidades de ar estagnado dentro de sua matriz fibrosa. Como o ar é um condutor de calor extremamente pobre, a turfa atua como uma barreira quase impenetrável contra a transferência térmica por condução. Quando utilizada nas paredes, principalmente no telhado das habitações semi-subterrâneas, a turfa criava um envelope térmico contínuo que impedia que o calor gerado no interior escapasse para o exterior gelado. Simultaneamente, bloqueava a entrada do frio intenso de menos 40 graus Celsius. O processo de obtenção da turfa era uma atividade sazonal crítica, geralmente realizada durante os meses de verão, quando os níveis de água nos pantanos estavam mais baixos e o material podia ser cortado e seco adequadamente. Os mongóis e outros povos das estepes utilizavam ferramentas especializadas, muitas vezes feitas de madeira endurecida ou ferro, para cortar blocos retangulares de turfa diretamente do leito dos pantanos. Esses blocos, conhecidos como tijolos de turfa, não eram utilizados imediatamente em seu estado úmido, pois a água presente na turfa fresca aumentaria significativamente sua condutividade térmica e poderia causar problemas de umidade e mofo no interior da habitação. Portanto, os blocos eram empilhados em pilhas aeradas e deixados para secar ao sol e ao vento durante semanas ou até meses. Esse processo de secagem era vital, pois reduzia o peso do material e maximizava sua capacidade isolante. Uma vez secos, os blocos de turfa tornavam-se leves, mas estruturalmente coerentes, prontos para serem transportados para os locais de construção dos acampamentos de inverno. Além da turfa, o solo compactado desempenhava um papel complementar e estrutural fundamental. Enquanto a turfa era o isolante primário, o solo, especialmente aquele com alto teor de argila, servia como agente ligante, revestimento protetor e massa térmica. Nas paredes das escavações semi-subterrâneas, o solo nativo era frequentemente misturado com palha, esterco animal seco e, por vezes, fibras vegetais para criar uma versão primitiva, mas altamente eficaz, de adobe ou taipa.
Essa mistura era aplicada em camadas sobre as paredes de terra batida ou entre estruturas de madeira, criando uma superfície lisa e densa. A compactação desse material era realizada manualmente ou com o uso de pilões de madeira, garantindo que não houvesse vazios de ar indesejados que pudessem comprometer a integridade estrutural, mas mantendo a densidade necessária para resistir à pressão lateral do solo circundante. O solo compactado possuía uma alta capacidade calorífica específica, o que significa que ele podia absorver grandes quantidades de energia térmica sem aumentar drasticamente sua própria temperatura. Durante o dia, ou quando o fogo estava aceso, as paredes de solo absorviam o calor irradiado. À noite, ou quando o fogo diminuía, essas paredes liberavam o calor armazenado lentamente de volta para o ambiente interno, suavizando as flutuações de temperatura e mantendo um conforto térmico constante. A combinação estratégica de turfa e solo compactado no telhado era talvez a aplicação mais engenhosa desses materiais. O telhado de uma casa de turfa mongol não era uma estrutura plana simples, mas uma abóbada ou inclinação cuidadosamente calculada para suportar o peso da neve e do isolamento. Sobre as vigas de madeira principais, colocava-se uma camada de galhos finos, arbustos secos ou esteiras de junco, que serviam como base estrutural e impediam que a turfa caísse para dentro da habitação. Sobre essa base, empilhavam-se os blocos de turfa seca em camadas interligadas, semelhantes à alvenaria de tijolos, mas sem o uso de argamassa tradicional. As irregularidades naturais dos blocos de turfa encaixavam-se umas nas outras, criando uma vedação hermética. Em seguida, uma camada espessa de solo argiloso era espalhada sobre a turfa. Esta camada de solo tinha múltiplas funções, protegia a turfa inflamável das faíscas, que poderiam escapar pela chaminé, adicionava massa térmica adicional e, crucialmente, impermeabilizava a estrutura contra a chuva e o derretimento da neve. Finalmente, em muitas regiões, uma camada final de neve compactada era adicionada durante o inverno. A neve, sendo composta por até 90 a 95% de ar aprisionado entre os cristais de gelo, atuava como um isolante suplementar extraordinário. Quanto mais neve caía sobre o telhado, melhor isolada a casa se tornava, transformando uma potencial ameaça estrutural, o peso da neve, em um aliado térmico vital. A durabilidade e a manutenção desses materiais também eram aspectos cruciais do seu uso. A turfa, sendo um material orgânico, estava sujeita à decomposição ao longo do tempo, especialmente se exposta à umidade constante. No entanto, o design das casas mongóis mitigava esse risco. A camada superior de solo e a boa ventilação interna, controlada pela chaminé, mantinham a turfa estrutural relativamente seca. Além disso, a ausência de oxigênio suficiente no interior da massa compactada de turfa retardava significativamente o processo de decomposição aeróbica. Ainda assim, a manutenção anual era uma prática comum. Antes do início do inverno rigoroso, as famílias inspecionavam o telhado e as paredes, reparando fissuras no revestimento de solo e substituindo blocos de turfa que tivessem se degradado excessivamente. Essa rotina de cuidado garantia que a eficiência isolante da habitação fosse mantida ano após ano. Em alguns casos, a turfa antiga, rica em nutrientes devido à decomposição parcial e à mistura com cinzas e resíduos orgânicos, era removida e utilizada como fertilizante para pequenas hortas ou pastagens próximas, fechando um ciclo ecológico sustentável. Do ponto de vista da segurança contra incêndios, o uso da turfa exigia precauções específicas. Sendo um material combustível, a proximidade do fogo central representava um risco inerente. Para mitigar isso, os mongóis desenvolviam técnicas construtivas que afastavam as superfícies de turfa das fontes diretas de chama. A lareira central era frequentemente revestida com pedras ou argila refratária, e a chaminé era construída com materiais não combustíveis, como barro cozido ou pedras empilhadas, que se elevavam acima da camada de turfa do telhado. A camada de solo compactado sobre a turfa do telhado atuava como uma barreira corta-fogo essencial. Além disso, a gestão do fogo era rigorosa. Fogueiras grandes e descontroladas eram evitadas em favor de fogos menores e mais eficientes, muitas vezes alimentados com esterco de animal seco, argal, que queima de forma mais lenta e produz menos faíscas do que a madeira seca. O esterco, outro recurso abundante nas estepes, era coletado, seco e armazenado em grandes quantidades, servindo não apenas como combustível, mas também, quando misturado ao solo das paredes, como um agente ligante que aumentava a coesão e a resistência à erosão do revestimento interno.
A eficácia isolante da turfa e do solo compactado pode ser quantificada comparando seus valores de condutividade térmica com os de materiais modernos. A turfa seca tem uma condutividade térmica extremamente baixa, variando entre 0,05 e 0,10 W, mK, dependendo da densidade e do teor de umidade. Em comparação, o concreto tem uma condutividade de cerca de 1,7 W, mK, e o tijolo comum cerca de 0,6 a 1,0 W, mK. Isso significa que, para atingir o mesmo nível de isolamento, uma parede de concreto precisaria ser dezenas de vezes mais espessa do que uma parede de turfa. No contexto das habitações mongóis, onde a espessura das paredes e do telhado podia variar de 30 a 60 centímetros ou mais, o isolamento proporcionado era equivalente, ou até superior, ao de muitas construções modernas mal isoladas. Essa eficiência permitia que uma pequena quantidade de combustível mantivesse o interior da casa em temperaturas habitáveis, mesmo quando o exterior estava congelante. A economia de combustível era uma questão de sobrevivência, pois a coleta de lenha ou esterco em meio a nevascas profundas era perigosa e energeticamente custosa. Além das propriedades térmicas, a turfa e o solo compactado ofereciam benefícios acústicos e de qualidade do ar. A natureza porosa da turfa absorvia ondas sonoras, criando um ambiente interno silencioso, protegido do uivo constante dos ventos da estepe. Esse silêncio relativo tinha um impacto psicológico profundo, reduzindo o estresse e promovendo o descanso durante os longos períodos de confinamento invernal. Quanto à qualidade do ar, embora a combustão interna gerasse fumaça, a permeabilidade controlada das paredes de terra e turfa permitia uma microventilação passiva. O solo e a turfa não eram completamente herméticos. Eles permitiam uma troca mínima de ar que ajudava a regular a umidade interna, prevenindo a condensação excessiva que poderia levar ao mofo e a problemas respiratórios. Essa respiração das paredes era equilibrada com a necessidade de retenção de calor, um ajuste fino que os construtores tradicionais dominavam através da experiência geracional. Em regiões onde a turfa era menos disponível, os mongóis adaptavam esses princípios utilizando materiais alternativos com propriedades similares. Em áreas mais áridas, o solo argiloso puro, misturado com palha e esterco, era usado em espessuras maiores para compensar a menor eficiência isolante em comparação com a turfa. Em áreas florestais, cascas de árvores, musgo e serragem eram incorporados às camadas de isolamento. No entanto, a turfa permanecia como o material preferido sempre que possível, devido à sua combinação incomparável de